Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez aqui, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, dessa vez eu não estou aparecendo aqui no vídeo, até porque hoje nós vamos comentar as questões que caíram em primeira fase, e geralmente quando eu coloco a minha imagem aqui, ela fica muito grande e ela tapa uma grande quantidade de questões aqui. Quando eu amplio a minha imagem aqui na webcam para vocês, a questão não aparece inteira e aí fica difícil fazer a leitura. Então, o objetivo dessa aula, pessoal, o mais importante não é que eu apareça, mas é que vocês vejam a questão inteira que caiu na prova em primeira fase e a gente comente em cima sobre a questão e vocês me escutem aqui no outro lado para que a gente analise o que caiu nas 5 questões em tributário na primeira fase desse 40º exame, que ocorreu ontem, domingo, né? Que foi o dia 24 de março. Hoje estou gravando dia 25, um dia depois do exame ser aplicado. Então, nós vamos analisar as 5 questões que caíram em primeira fase em Direito Tributário, no 40º exame, né? E a gente vai analisar por que cada uma das questões está correta, segundo o gabarito oficial. O mais importante é isso. Eu sei que a minha imagem não está aparecendo, geralmente a dinâmica de aulas para o pessoal que acompanha no canal, eu geralmente apareço nas aulas, mas hoje eu achei mais oportuno a gente só ver as questões inteiras e a gente ver quais são as alternativas corretas das 5 questões que caíram e comentar em cima por que a alternativa está correta e por que as demais estão erradas. O mais importante, então, é ter esse dinamismo. Tudo bem? A proposta da nossa aula de hoje é justamente isso, dessa aula de número 43, a gente analisar o que caiu, o que foi perguntado no 40º exame de ordem, para que depois, analisando, nós possamos prosseguir para a segunda fase em Direito Tributário. E claro, gostaria desde já, pessoal, desejar aqui uma boa prova a todos aí para a segunda fase. Parabéns por terem conseguido a aprovação nessa primeira fase do exame. Peço que deixem nos comentários aqui como é que foi a prova de vocês, o que vocês acharam da prova como um todo. O objetivo dessa aula é focar no direito tributário, mas eu gostaria de ouvir o feedback de vocês para ver como é que foi a prova, como é que ela foi aplicada, se foi muito difícil, se foi muito extensa. Gostaria de receber o retorno de vocês para que a gente também tenha essa interação aqui no canal do YouTube, tá? Antes que eu esqueça também, se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça em número de inscritos e visualizações, para que assim o direito tributário, o conteúdo que aqui é depositado no canal, seja disponibilizado a todos aqui no YouTube de maneira gratuita e democrática, tá bom? Então, como eu havia prometido, nós vamos analisar, antes da gente tocar nos assuntos da OAB em segunda fase em Direito Tributário, é fundamental que a gente analise as questões que caíram nessa última prova e não poderia ser diferente a análise desse último exame, agora saiu recente, agora segundo o gabarito extraoficial, né, divulgado pela banca FGV, OAB, desse 40º exame de ordem. Eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca, lembrando que são 4 tipos de provas, prova de cor branca, amarela, azul e verde. Eu peguei a prova de cor branca, conhecida como prova tipo 1, de 2024, agora, né? Ontem, né, dia 24 de março de 2024, e hoje estou gravando nesse dia de 25 de março desse ano, de 2024, para que aí o conteúdo fique o mais recente possível, o mais atualizado, e assim a gente consiga analisar as questões em conjunto, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa primeira questão do bloco. A primeira questão que caiu nessa prova, pessoal, do tipo 1, foi a questão de número 25. Vamos começar, então, com ela. Vou ler a questão, o enunciado e as alternativas, e depois vamos analisar qual é a alternativa correta. Vamos lá. Questão 25. Vou começar a leitura do enunciado e eu leio com vocês as alternativas. Questão 25 diz o seguinte: a sociedade empresária Books e Books Limitada, verificando a queda na receita de venda de livros impressos e o fechamento de inúmeras outras livrarias locais, decide alterar seu negócio para importação e comercialização no mercado interno de livros eletrônicos, acompanhados dos respectivos aparelhos exclusivamente leitores. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A importação de tais livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores por Book e Book Limitada ficou imune da incidência de imposto de importação.
B. A comercialização no mercado interno de tais livros eletrônicos por Book e Books Limitada é imune da incidência de ICMS, mas não é imune da incidência do tributo estadual na comercialização de seus respectivos aparelhos leitores. C. Embora tais livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores importados e comercializados no mercado interno por Books e Books Limitada sejam equiparados a livros, o imposto de importação e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, por serem tributos indiretos, não podem ser alcançados por essa imunidade? D. Os livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores importados e comercializados por Books e Books Limitada, o nome da empresa, não podem ser equiparados a livros, razão pela qual não incide qualquer imunidade sobre a importação ou a comercialização deles no mercado interno. Pessoal, essa é uma questão clássica de imunidade tributária. Nós já analisamos isso aqui no canal. Nós tivemos uma aula para analisar a diferença, inclusive, de imunidade e isenção. Quando a gente analisou imunidade tributária, que é aquilo que está presente, previsto no texto constitucional, lá no artigo, se não me engano, artigo 150 da Constituição, eles trazem todas as imunidades. Imunidades de templos religiosos, de partidos políticos, de associações, de artistas brasileiros e até mesmo de livros e periódicos. Lá no texto da Constituição, ele fala que a imunidade é para livros e periódicos e para a impressão que é feita desses livros. Então, se refere mais a livros físicos. Entretanto, com base nessa disposição dessa linha do artigo 150 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão de controle de constitucionalidade, ele decidiu, pessoal, que essa imunidade aplicada a livros físicos se estende também aos famosos e-books, aos livros digitais, desde que o aparelho seja apenas destinado para leitura. Então, a imunidade que se aplica aos e-books não se estende, por exemplo, a aparelhos como celular, como tablets, esses aparelhos que também servem para leitura, mas não apenas, servem também para acessar redes sociais, enfim. O e-book não tem essa finalidade. O e-book é somente para a leitura de livros que são disponibilizados de maneira digital. Então, por conta disso, a imunidade prevista no artigo 150, segundo o Supremo Tribunal Federal, se estende também para os livros digitais, como os famosos e-books, esses livros que você compra nas livrarias, que vem num aparelhinho que parece um tablet, mas não é. É apenas para leitura. Então, ok. Dito isso, nós temos um caso aqui específico dessa empresa Book e Books Limitadas. Essa empresa, ela vende livros estrangeiros, no caso, e o que acontece? Ela até falou a questão, Ele verificou a queda de receita da venda de livros impressos e o fechamento de livrarias locais. Ok, com base nisso, ele começou a fazer a comercialização de livros eletrônicos, acompanhados de aparelhos exclusivamente leitores. Como se fosse aquelas canetas de leitura, não sei se vocês já viram isso. Você usa uma caneta que coloca naquele e-book e aí ele vai lendo para você. Geralmente isso serve até para ajudar pessoas que têm alguma dificuldade de leitura ou mesmo para pessoas deficientes, como pessoas que são cegas, não conseguem ler se não for por braille. Então aí eles concedem essa caneta de leitura, porque aí a pessoa com deficiência ela usa e ela consegue obter a leitura daquele livro digital de maneira mais facilitada. Então esse aparelho, ele não é para outra finalidade, esse aparelho eletrônico não é para outra finalidade, senão apenas para leitura. Não só o aparelho, mas também a caneta que é utilizada para fazer esse aparelho, que é utilizado apenas para auxiliar na leitura desse livro digital. Então, como a finalidade é apenas para leitura, mesmo sendo digital, é óbvio que esse conteúdo é imune de aplicar impostos, ou seja, nenhum imposto, não importa se é federal, estadual ou municipal, nenhum imposto pode incidir sobre esse tipo de aparelho. Seja imposto federal, como, por exemplo, imposto de importação, como foi dito aqui, como é um produto estrangeiro que está entrando no Brasil, ou também mesmo outros impostos internos, como o ICMS. Então, eles são isentos de todos os impostos. Desculpa, são imunes, falei errado. São imunes de todos os impostos. Isenção é uma coisa e imunidade é outra. É que a Constituição às vezes usa esse termo de maneira equivocada. Mas a imunidade se estende por completo a todos os impostos.
seja impostos federais, estaduais ou municipais. E com base nisso, a única alternativa que sobrou para nós como correta, na questão 25, segundo o gabarito oficial da OAB-FGV, é a alternativa A. A importação de tais livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores por essa empresa, por Books e Books Limitada, fica imune de incidência de imposto de importação. E não somente, mas de todos os outros impostos. Nas outras questões, você vê que existe esse erro. Por exemplo, a alternativa C, ela fala que não ficaria imune de imposto de importação nem de ICMS, porque eles são tributos indiretos. Não importa se é direto ou se é indireto. A imunidade se aplica a todos os impostos previstos no artigo 150, seja para os livros, seus periódicos e também seus exemplares eletrônicos. Então, com base nisso, o que nos sobra para nós é a alternativa A. A alternativa D também está equivocada, porque ela falou até mesmo o seguinte: os livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores importados e comercializados não podem ser equiparados a livros. Está errado. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão. Não somente para livros físicos, mas esse conceito que está no artigo 150 da Constituição se estende também a livros eletrônicos, a livros digitais. Então, não é apenas livro físico, material, mas também aos livros digitais disponibilizados até por livrarias. Então, com isso, a alternativa B, C e D estão erradas, equivocadas, e se aplica apenas para nós a alternativa A. É claro que a alternativa A não está muito completa, na minha opinião. Não é apenas imune de imposto de importação, mas de todos os impostos, ICMS, ISS e assim por diante. Mas é a mais correta das quatro. E o que aponta o gabarito é a alternativa A. A importação de tais livros eletrônicos e seus respectivos aparelhos leitores por Books e Books Limitada, a empresa em questão, fica imune, não é isento, imune da incidência do imposto de importação. Mas não somente, eu acrescentaria também dos outros impostos, como o ICMS, que foi dito aqui na questão. Mas o que sobra para nós, como correta mesmo, é a alternativa A para a questão 25. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas com relação a essas questões, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo vocês, tudo bem? Bora lá, então, para a questão 26? Vamos lá. Questão número 26. O que para nós aguarda a questão 26? O que ela traz aqui de importante? Vamos ler toda a questão e depois a gente descobre a alternativa correta, como a gente fez na questão 25. Vamos lá. Questão 26 diz o seguinte: para conter a escalada de preços dos combustíveis que vem afetando a economia nacional, a equipe econômica do governo federal estuda a possibilidade de conceder, mediante lei complementar editada exclusivamente para tal fim, uma isenção temporária de 1 ano sobre todos os tributos federais e estaduais incidentes sobre os combustíveis, petróleo e derivados, atendendo aos requisitos das leis orçamentárias. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Questão A. A concessão de tal isenção, mediante lei complementar de caráter nacional, exclusivamente para este fim, é admitida pela Constituição Federal? B. Sendo tal benefício fiscal apenas temporário, pode ser excepcionalmente admitido por ter, como causa, uma situação extraordinária de interesse nacional? C. Tal lei afronta a Constituição Federal ao atingir tributos de competência estadual? D. A competência tributária é privativa da Agência Nacional de Petróleo quanto à tributação de combustíveis e tal lei acaba por violá-la? Pessoal, nós temos uma questão aqui. A União, por meio de uma lei complementar, quer conceder isenção de impostos, de tributos, seja federais ou também estaduais, com relação ao petróleo. Só que tem um problema. Competência para tributos federais é apenas a União que pode mexer, como regra geral. E a competência para tributos estaduais, só o Estado mexe.
Então, para conceder o benefício da isenção, que não se confunde com imunidade, como nós vimos aqui, porque a isenção não é previsão da Constituição, a isenção é prevista pelo CTN, concedida pelo ente competente, ou seja, quem é que pode conceder isenção de tributos federais? Só a União. Quem é que pode conceder isenção de tributos estaduais? Só os estados. Quem é que pode conceder imunidade de tributos municipais? Só os municípios, desculpa, isenção de tributos municipais, só o município. Então, para conceder o benefício de isenção que exclui o crédito tributário, é apenas o ente competente que pode exigi-lo. Então, não pode a União, por meio de lei, nem mesmo por lei complementar, conceder isenção de tributos estaduais, é porque ela está violando a competência dos estados. Lembre-se disso, pessoal. Benefício da isenção, como também na anistia, somente pode ser aplicado pelo ente competente que tem a competência para legislar sobre aquele tributo. Então, por exemplo, quem é que pode conceder isenção de ICMS? Só os estados. Quem é que pode conceder isenção de IPTU? Só os municípios. E assim por diante. Tributo de competência daquele ente político, só aquele ente que pode conceder aquela imunidade. O que sobra para nós, como correta, a alternativa C de casa. Tal lei afronta a Constituição Federal ao atingir tributos de competência estadual. Claro, não, mesmo que seja sobre petróleo e derivados, vamos supor o ICMS que é aplicado sobre a bomba do combustível. Ali na hora que você coloca o combustível no seu carro, você vai pagar também o ICMS pela circulação de mercadoria. Aí você paga para o Estado, para o ente estadual ou para o Distrito Federal. O ICMS é do Estado, não pode a União intervir sobre o ICMS. É claro que com a aprovação da reforma tributária, o ICMS e o ISS municipal vão ser suprimidos junto com tributos federais para formar um único imposto que a gente chama de IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Isso foi aprovado na reforma tributária do ano passado. Mas, por enquanto, o sistema antigo ainda é aplicado, no caso do ICMS, e é de competência estadual. Ou seja, não pode... não é só o ICMS, mas qualquer tributo estadual. Não pode a União intervir na competência dos estados. Só o Estado pode conceder isenção de tributos estaduais, não a União. Então, o que nos resta é a alternativa C de casa. Tal lei complementar em questão afronta a Constituição e afronta, inclusive, o princípio do pacto federativo, do respeito entre os entes políticos, ao atingir tributos de competência estadual. Então, o que sobra para nós é a alternativa C de casa. Tudo bem? Alternativa C para a questão 26. Vamos prosseguir para as próximas questões. Vamos lá. Questão 27. O que ela diz para nós aqui? Está falando de ITBI. Já estudamos sobre isso, inclusive, aqui no canal, hein, pessoal? ITBI, o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Nós já tivemos uma aula aqui no canal para falar só sobre a sua regra matriz de incidência tributária, a RMIT. Nós fizemos isso com a maioria dos impostos aqui, a não ser aqueles que foram atingidos pela reforma tributária. Que tanto é que eu estou vendo aqui que as questões que caíram neste exame não tocaram muito no conteúdo da reforma, apenas tocaram naquilo que não foi atingido pela reforma, como o ITBI. Nós já tivemos uma aula aqui no canal só para falar da regra matriz de incidência do ITBI. Se vocês quiserem, eu posso passar novamente o link, mas está aqui na playlist das aulas do 40º exame. Tá bom? Vamos analisar então a questão 27. Diz o seguinte: João e José decidem, construir uma sociedade empresária denominada Informática ABC Limitada, especializada na prestação de serviços na área de informática. João integralizou 50% do capital social da sociedade com dinheiro e José integralizou os seus 50% com o imóvel de sua propriedade localizada no município Alfa, a ser utilizada como sede da empresa. 2 anos depois do início das atividades da sociedade empresária, José recebe uma notificação da Secretaria da Fazenda do município Alfa, por falta de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, devido no ato da integração do capital social da empresa, por ser ele, segundo a legislação local, o contribuinte deste imposto. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. José é responsável solidário pelo recolhimento do ITBI incidente sobre essa transmissão? B. As empresas do setor de informática
por expressa disposição de lei complementar nacional, estão isentas do pagamento de TBI? C. É devida a cobrança de TBI, uma vez que houve a transmissão da propriedade do imóvel de José para a empresa informática ABC Limitada, no ato da integração do capital social. D. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da informática ABC Limitada, em realização de capital. Pessoal, diante dessas 4 alternativas, o que sobra para nós como correta? Que está falando de responsabilidade tributária, se responde solidariamente ou não pelo pagamento do ITBI. Pessoal, quem é que é o contribuinte do ITBI? Quem é que dispõe sobre a competência do ITBI? O ITBI é de competência do quê? Competência do município. Então, é a lei municipal que vai estabelecer de quem é a competência, no caso. Agora, uma outra informação que eu considero importante. Então, quem é que, primeira coisa, né, como a gente falou, quem é que paga o ITBI? Paga o ITBI tanto aquele que vende o imóvel como aquele que adquire o imóvel. É a lei municipal que vai estabelecer. Ou aquele que vende ou aquele que adquire o imóvel. Mas existe uma outra questão que a gente viu lá na regra matriz de incidência do ITBI. O ITBI incide sobre bens imóveis apenas ou incide sobre outros bens atrelados ao bem imóvel? O ITBI incide apenas sobre bens imóveis. Lembra que a gente, inclusive, diferenciou o ITBI do ITCMD. O ITCMD é lá dos estados e do Distrito Federal. O ITCMD incide tanto para bens móveis, como também para bens imóveis. O ITBI, ele não incide sobre bens que são ligados ao imóvel. Ele apenas incide sobre o bem do imóvel propriamente dito que foi vendido, o valor da venda, da alienação, da compra e venda daquele imóvel. Então, o ITBI, pessoal, não leva em consideração na sua incidência outros critérios que não sejam a venda daquele imóvel. Então, é essa a base de cálculo do ITBI, a venda do bem imóvel de uma pessoa para outra. Então, com base nisso, a alternativa correta que sobra para nós na questão 27 é a alternativa D, de dado. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da informática ABC Limitada, em realização de capital. Então, ele não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio. Então, ele só incide sobre o seu bem imóvel, sobre o bem imóvel, não sobre os outros bens atrelados ao patrimônio da empresa. Ele apenas incide única e exclusivamente sobre a compra e venda desse bem. Olha o que as outras alternativas dizem. José é responsável solidário pelo recolhimento de ITBI incidente sobre esta transmissão. Não é que José é solidário. Na verdade, quem responde, né? Porque João e José decidiram constituir uma sociedade empresária. Aqui não existe uma solidariedade, pessoal, no sujeito passivo, né? Porque o José, como até falou aqui a questão, ele integrou os seus 50% em um imóvel de sua propriedade localizado no município Alfa a ser utilizado como sede da empresa. Agora, pessoal, não existe responsabilidade solidária aqui. Ou um ou outro responde. No caso, não dá para. O que é responsabilidade solidária? É quando João e José respondem em conjunto. Aqui não é o caso. Como se está falando de um imóvel apenas de José, apenas José responderia pelo ITBI, não João. Não existe uma solidariedade entre os dois. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. As empresas do setor de informática, por expressa disposição de lei complementar, são isentas de pagamento de ITBI, são isentas. O município concedeu isenção para esse tipo de imposto? Não foi falado nada aqui na questão. Para você conceder isenção, tem que haver lei complementar que prevê essa possibilidade. Então, não é o caso. Não existe caso de isenção de ITBI. Alternativa C é devida à cobrança de ITBI, uma vez que houve a transmissão da propriedade do imóvel de José para a empresa informática ABC Limitada no ato de integralização do capital social. Pessoal, na verdade, olha só o que ele falou. É devida à cobrança de ITBI, uma vez que houve a transmissão da propriedade. Não, ele não está transmitindo a propriedade dele
para a empresa? A empresa vai ter a sua sede na residência de José. Provavelmente José e João são microempresários. E muitas vezes isso ocorre entre microempresários. A residência, o domicílio, o domicílio da pessoa coincide com o endereço domiciliar daquela pessoa, o endereço residencial daquela pessoa, acaba coincidindo muitas vezes, se ele é microempreendedor, com uma empresa que é microempresa, né? Então isso ocorre muito com o MEI, microempresário individual. Então, a casa da pessoa acaba sendo, ao mesmo tempo, a sede da sua empresa. Então, não é porque houve transmissão de propriedade de um para outro. Não houve transmissão nenhuma, só houve coincidência de um local e outro. Então, José continua sendo proprietário do imóvel. Só José que arca com o ITBI, não é a empresa que vai arcar. Então, por isso que sobra para nós é a alternativa D de dado. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da Informática ABC Limitada, em realização de capital. Tudo bem? O ITBI vai incidir apenas sobre o bem imóvel de propriedade de José, e não sobre outros fatores, sobre a transmissão de bens, no caso. Então, o que sobra para nós é a alternativa D de dado. Tudo bem? Questão 27. Questão 28. Vamos lá. Determinado país declarou guerra ao Brasil. Para fazer frente aos gastos com os esforços da guerra, a União resolveu criar, por meio de lei federal ordinária, um imposto extraordinário de guerra, com a mesma hipótese de incidência do ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações. A alíquota fixada pela lei federal é de 1% sobre o valor da doação ou do montante transmitido causa-mortes. Sobre esse imposto extraordinário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Não pode ser criado, pois viola a competência tributária dos Estados e do Distrito Federal. B. Como apresenta hipótese de incidência idêntica à de um imposto estadual, somente poderia ser criado por lei complementar. C. Configura hipótese de bitributação ilegal, razão pela qual não poderia ser admitido. D de dado diz o seguinte: é válido, mas deve ser cumprido gradativamente cessadas as causas de sua criação. Pessoal, a criação do Imposto Extraordinário de Guerra, como a gente já viu, é de competência da União. É a União que cria o IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra. Para criar o Imposto Extraordinário de Guerra, não precisava nem de lei, bastava de um ato do Poder Executivo. Quem precisa de lei complementar é o empréstimo compulsório. Por isso que a alternativa B, por exemplo, está errada. O empréstimo compulsório, sim, que depende de lei complementar. Já o Imposto Extraordinário de Guerra demanda de ato administrativo do Presidente da República. Não precisa de lei. Mas, ok, se houver uma lei que institui este IEG, tudo bem. Ele instituiu. E esse IEG, pessoal, ele tem uma particularidade. A base de cálculo dele pode sim coincidir com impostos já existentes, havendo, portanto, uma bitributação. E por que isso ocorre? Porque numa situação extraordinária como de uma guerra, o Estado precisa financiar as suas atividades de defesa. E para isso ele aumenta a tributação. E por isso que ele cria o IEG, que vai incidir sobre os mesmos impostos que já existem, inclusive de impostos que não são de sua competência, porque a União é que declara a guerra. Então, ela pode criar o IEG que vai incidir não só sobre impostos federais já existentes, por exemplo, mas também para impostos estaduais ou municipais, como no caso do ITCMD. O ITCMD é de competência estadual. E aí a intenção é criar o IEG, que vai ter a mesma base de cálculo do ITCMD e vai ser aplicado sobre ele, tendo uma alíquota própria de 1%. É claro que isso é permitido, só que só no período da guerra. Cessado o período da guerra, o Brasil não pode mais aplicar, a União não pode mais aplicar o IEG sobre esse imposto que é de competência dos estados. Então, é possível haver a bitributação no caso de guerra externa, mas, passado esse período de guerra, acabado essa situação, gradativamente a União tem que tirar este imposto dos impostos já existentes para que extingua o IEG e assim volte ao que era antes. Tudo bem? Então, o IEG é só aplicado de maneira extraordinária em uma situação de guerra. No caso, como houve aqui a questão, porque houve um país aqui que declarou guerra ao Brasil. E por isso que ele está incidindo o Imposto Extraordinário de Guerra.
Então, o que sobra para nós como correta, é claro, é a alternativa D de dado. Gabarito oficial é válido, mas deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Ou seja, conforme a guerra for passado a guerra, a União tem que extinguir, tirar o imposto extraordinário de guerra, porque aí não há justificativa mais de aplicar esse imposto, e deve ser retirado da base de cálculo dos impostos já existentes, respeitando a competência dos estados e dos municípios também. E no caso do ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é de competência dos estados e do Distrito Federal, este imposto não mais sofrerá a bitributação do IEG, porque cessado o período da guerra, a União não tem mais justificativa, não tem mais motivo de permanecer com este imposto. Então, ela retira o imposto extraordinário de guerra e mantém o que estava antes da guerra. Então, ele retira gradativamente, cessadas a causa de associação, cessadas a causa de sua criação, cessadas as causas de sua instituição, cessado o período de guerra. Então, ele tira o IEG e não se aplica mais essa bitributação sobre o ITCMD. O que sobra para nós é a alternativa D de dado. É válido, mas deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Tudo bem? Questão alternativa D de dado. Última questão para nós, pessoal, é a questão de número 29, trazendo mais um imposto, o ITR. Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas, hein? Espécie tributária despenca em primeira fase. Sempre tem uma questão perguntando sobre impostos, sobre regra matriz de impostos, como nós já tratamos aqui no canal. E temos aqui mais um deles, que é um dos mais clássicos da OAB, que é o famoso ITR. Vamos lá. O que temos para nós? Diz o seguinte: o município Alfa pretende firmar convênio com a União para fiscalizar e arrecadar diretamente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, dos imóveis rurais situados em seu território. Acerca dessa pretensão municipal, e lembrando que o ITR é de competência federal, né, está previsto no artigo 153 da Constituição, assinale a alternativa correta. Questão A diz assim: tal convênio, caso firmado, configura um exemplo de transferência de competência tributária plena da União para o município? Opa! Tem uma coisa bem errada aqui na questão A, hein? Já percebemos de cara. Existe transferência de competência tributária? Isso existe? Errado, pessoal. Lembra que a gente já falou sobre isso. Eu até, inclusive, tratei com vocês sobre isso na revisão na nossa última aula, na aula 42. Diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Competência tributária é prevista na Constituição. Capacidade tributária ativa, não, ela pode ser delegada. Agora, a competência não. A competência é prevista no texto constitucional e não pode haver transferência. A competência é intransferível, é inalienável. Cada ente federado possui a sua competência. União, estados, municípios e o Distrito Federal. Agora, capacidade tributária ativa pode ser transferida. Uma coisa é competência tributária, outra coisa é capacidade tributária ativa. Existe diferença entre os dois. Então, a alternativa A está completamente errada. Alternativa B. Caso firme tal convênio, o município Alfa terá direito a ficar com 100% do ITR arrecadado referente aos imóveis rurais situados em seu território. C. Tal convênio é legalmente vedado por configurar delação de capacidade tributária ativa. D. O município Alfa pode receber delegação para arrecadar o tributo, mas sua fiscalização é privativa dos agentes da administração tributária federal. Pessoal, lembra que a gente falou um caso justamente do ITR, em que o que existe no caso do ITR? A própria Constituição prevê essa possibilidade. A União, ela, óbvio, não vai transferir sua competência para os municípios, até porque ela não pode. Legislar sobre impostos federais é só a União que pode fazer. Competência tributária, só a União pode fazer. Agora, o que a União pode fazer? É transferir a capacidade tributária ativa. Ela pode transferir a outros entes federados, transferir a municípios, aos estados, ao Distrito Federal, ou ela pode transferir a outros entes da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas e assim por diante. Então, a União, ela não transfere a competência, mas ela transfere a capacidade tributária ativa. E o que é a capacidade tributária ativa?
É a capacidade de cobrar o tributo e exigir as obrigações acessórias desse tributo, de garantir a fiscalização tributária desse tributo em questão. E no caso do ITR, é plenamente possível, e é o que ocorre em muitos dos casos, a União, ela, por meio de convênio com o município, ela transfere não a competência, mas a capacidade tributária ativa aos municípios para que os municípios, em nome da União, façam a fiscalização e a arrecadação de ITR, e esse valor ficará nos cofres do município como recompensa, já que o município vai gastar dinheiro para fazer essa fiscalização do ITR, como forma de compensar o pagamento, pagar pelo serviço do município, o município acaba ficando com todo o crédito de ITR para ele. Então, nesse caso, existem alguns casos que é permitido todo o crédito ficar só com o município. Existem outros em que, pelo convênio, parte fica com o município e parte com a União. E lembrando que o ITR é federal, mas o município pode, em nome da União, fazer essa fiscalização se houver convênio, como é o caso aqui em questão. Houve convênio entre a União e o município, então o município pode, em nome da União, fazer a fiscalização tributária, exercer a capacidade tributária ativa. E o que sobra para nós como alternativa correta é a alternativa B de bola. Segundo o gabarito oficial da Banca FGV, caso firme tal convênio, o município alfa terá direito a ficar com 100% do ITR arrecadado referente aos imóveis rurais situados em seu território. Então, sobre os imóveis rurais que estão no seu território, na sua área administrativa, o município pode, em nome da União, cobrar o ITR dos seus munícipes, daqueles que vivem em seu território. Então, o município, em nome da União, vai fazer a cobrança do ITR dos outros habitantes daquele município. Então, o que sobra para nós é a alternativa B de bola. Caso firme tal convênio, o município alfa terá direito a ficar com todo 100% do ITR arrecadado, com todo o valor arrecadado, referente aos imóveis rurais situados em seu território. Então, por meio de convênio, o município exerce a capacidade tributária ativa. E por isso que, por exemplo, a questão D está errada, porque ela fala assim, o município alfa pode receber delegação para arrecadar o tributo, mas sua fiscalização é privativa da União? Não, a fiscalização fica também a critério do município. Se ele tem um convênio com a União, ele exerce tanto a arrecadação como também a fiscalização, poder de fiscalizar o tributo, de exigir o cumprimento das obrigações acessórias e até de aplicar multa em caso da sua inobservância pelos contribuintes. Questão 6 está errada também, porque ela fala que tal convênio é legalmente vedado por configurar delegação de capacidade tributária ativa. Claro que ele é permitido. Ele está delegando capacidade tributária ativa de um ente para o outro, no caso da União para o município. O que não pode haver é delegação de competência, mas sim de capacidade tributária ativa. Então, a questão 6 está errada. E a questão A, como nós vimos, está completamente equivocada, porque fala de transferência de competência tributária, o que é plenamente vedado pela Constituição. O que sobra para nós é a alternativa B de bola para a questão 29, segundo o gabarito oficial da banca OAB-FGV desse 40º exame de ordem. Tudo bem? Perfeito. Terminamos aqui as nossas questões. Agradeço muito, pessoal, pela atenção de todos. Fico à disposição no que for necessário. Se vocês tiverem dúvidas com relação a essas 5 questões ou com relação às aulas anteriores da primeira fase, deixe aqui nos comentários que eu fico à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas no que for necessário, tá? Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça para que assim o conteúdo do direito tributário alcance a todos aqui no YouTube, tudo bem? E pessoal, se vocês quiserem os slides dessa aula, deixem aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, tá? E diz assim no comentário aí do YouTube: ah, professor, eu tenho interesse de ter acesso a esse material que você compartilhou nessa aula, ou das aulas anteriores. Você poderia me passar esse PowerPoint, ou me passar em versão PDF? Aí eu mando para vocês por e-mail. Deixe aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, para quem tiver interesse, que aí eu compartilhe o material. Tudo bem? E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Vou tirar aqui dos slides de apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.